Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de falar do vídeo de hoje, eu estava aqui pensando em fazer uma espécie de live. Não seria bem uma live, né? Seria uma reunião no Google Meets com vocês. Eu fiz algumas vezes ano passado, acho que umas 3 ou 4 vezes com o pessoal. Não foi algo que lotou assim, bombou, mas eu acho que para o pessoal que estava lá foi uma experiência bem divertida. Então, se vocês acharem que é uma ideia legal, né, vocês comentem aí no vídeo que eu vou pensar em algum dia para fazer na semana que vem, né? Pra gente bater um papo sobre coisas diversas, não sei. Querendo tirar dúvidas, falar sobre a faculdade, medos, inseguranças, enfim. A gente pode conversar um pouco sobre isso, eu acho que é bem legal, né? Então fica aí o convite caso alguém se interesse. Agora, sobre o vídeo de hoje, né, eu quero falar sobre a questão dos rankings universitários. Eu já fiz um vídeo sobre isso, um vídeo bem antigo, mas eu acabei apagando ele para poder modernizar ele agora, né? Eu quero trazer algumas coisas novas, né, agregar aquele vídeo que já existia. Então, assim, esse vídeo aqui vai ser um vídeo, digamos, para leigos, né? Então, se você caiu de paraquedas aqui pensando que vai ser um vídeo expert, falando de índices de publicações, índice H e por aí vai, se é que você sabe o que é isso, né? Não é esse o foco, né? Realmente aqui eu quero fazer uma coisa bem para leigos mesmo, explicando como que funcionam esses rankings, né? Que classificam aí as faculdades ou classificam os cursos das faculdades, né? E eu vou separar esse vídeo em duas partes. Nós temos aí esses rankings nacionais, né, e os internacionais. Vamos começar então pelos nacionais, que geralmente o pessoal gosta bastante de usar as famosas estrelas, né? Então tem aí as estrelas que aparecem, tal curso é 5 estrelas, tal faculdade é 5 estrelas e por aí vai, né? Como é que funcionam esses rankings? De novo, eu vou dar aqui para vocês alguns pontos, né, pontos mais, digamos assim, superficiais. E esses pontos geralmente são utilizados na enorme maioria dos rankings. Mas se você for me perguntar assim, Felipe, especificamente o rank X, quais são os pontos que ele usa? Eu não sei, você tem que entrar no site do rank X, né, e ver lá quais são os critérios que ele usa como classificação. Mas geralmente, quais são esses critérios? Primeira coisa, muito importante deixar claro isso para vocês. Nenhum ranking, quer seja ele nacional ou internacional, leva em consideração qualidade de aula. Por que não? Porque qualidade de aula é algo subjetivo, né? E é algo qualitativo. Como é que você quantifica uma qualidade de aula? Essa aula foi nota 10. Tá, mas quais são os critérios objetivos para uma aula ter nota 10? Entende? Então, assim, nenhum ranking considera qualidade de aula. Então, assim, se você vê lá, por exemplo, um curso 5 estrelas, ou então uma faculdade muito bem conceituada no ranking, quer dizer que as aulas lá são ótimas? Não necessariamente. Inclusive, vou contar para vocês uma história muito engraçada quando for falar dos rankings internacionais. Mas voltando aqui, né? Rankings nacionais. Quais são os pontos que eles usam? Primeiro ponto, questão de titulação dos professores. Como assim, Felipe? Antigamente era muito comum você ter professores de faculdades que eles não tinham nenhuma titulação além da graduação deles. Como assim? Eles não eram nem mestres, nem doutores. Então, tem lá, eu, por exemplo, Felipe, recém-formado, já poderia ser um professor de alguma faculdade, né? Qualquer uma. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, pelo que eu ando sondando, inclusive, quase todas, se não todas as faculdades, exigem, no mínimo, né, a titulação de mestre. Faculdades públicas, quer sejam estaduais ou federais, vão pedir doutorado, vão pedir, né, a titulação de doutor. Mas faculdades particulares, vocês encontram elas, né, querendo aí uma titulação no mínimo de mestre. Por quê? Para quando renovar esse quadro docente, né, os docentes mais antigos que sequer eram mestres se aposentarem, esses docentes novos que vão entrar já são mestres, né? Então, assim, a faculdade vai ganhando aí pontos, né? Que no caso eles consideram geralmente a porcentagem de docentes com titulação de mestre, a porcentagem de docentes com titulação de doutor, né? Então, assim, isso é um ponto que é considerado. Inclusive, até já fiz um vídeo sobre isso, é muito interessante como essa exigência vai aumentando, né? Então, assim, lá para 1970, 80, enfim, a USP, você não precisava nem ser mestre para você ser professor de lá. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as públicas todas precisam de doutor. É capaz que a médio prazo, 10, 15 anos, todas as faculdades particulares exijam um doutor também. É bem possível.
Tudo vai depender de como esses rankings e como a exigência do MEC vai caminhar. Então, assim, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, infraestrutura, sim. E como assim infraestrutura, Felipe? Essas salas de aula são bonitas? Não, bonitas não. Mas, por exemplo, laboratórios, quantos computadores por aluno nos laboratórios, quantos livros as bibliotecas têm, né? Enfim, essa questão da infraestrutura, né, também é considerada na hora de dar aí as estrelas, né, que esses rankings consideram. E um terceiro ponto é o chamado ENAD. O que é o ENAD? O ENAD, eu não lembro a sigla, não vou arriscar aqui a puxar da memória a sigla, mas enfim, o ENAD é como se, com muitas aspas, né, fosse o Enem das faculdades. Como assim o Enem das faculdades? Assim como o Enem, claro, hoje em dia a gente usa ele para ingressar no ensino superior, mas o Enem também tem um papel de avaliar a qualidade do ensino médio. O ENAD ele avalia a qualidade das faculdades. Então o ENAD é uma prova realizada geralmente, se eu me lembro bem, ele é bienal para cada curso, então cada curso realiza a cada 2 anos, ano sim, ano não, né? E é uma prova que avalia, né, para cada faculdade o quão bem os alunos daquele curso, os alunos que estão para se formar, né, os alunos do último ano, foram naquela prova. Então recebe uma nota, né, as faculdades fazem o ENAD, recebem uma nota aí, e essa nota também pode ser utilizada aí nesses rankings. Curiosidade para vocês, a USP não faz ENAD. Eu imagino que a maioria das faculdades públicas não fazem o ENAD. Quer dizer, as federais vão ter que fazer porque, sim, por motivos óbvios. Mas assim, USP e Unicamp e Unesp, que são estaduais, eu acho que nenhuma delas faz o ENAD. A USP eu sei que não faz ENAD. O Unicamp e Unesp também acho que não. Enfim. Então esses são os 3 pontos aí, né, que geralmente são utilizados por esses rankings para dar as famosas estrelinhas aí para os cursos ou então para as faculdades, tudo bem? E com isso a gente finaliza então a questão dos rankings nacionais e vejam bem, nenhum desses pontos é qualidade de aula, né? Aí uma pergunta que sempre surge, Felipe, será que as empresas se preocupam com isso? Eu não sei, eu acho que sim. Mas não uma preocupação no sentido de, não, meu Deus, tem que pegar só 5 estrelas. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se as empresas vão ou não se basear por esse número de estrelas aí dos rankings nacionais, e quando a gente fala desses rankings nacionais, né, em geral a gente está falando mais das faculdades, as faculdades particulares que ficam mais atrás nesses rankings nacionais. As faculdades públicas não se preocupam tanto com isso porque elas já têm o prestígio de serem públicas, né? Então, assim, é uma coisa interessante de se discutir, mas eu não ficaria tão, digamos assim, bitolado de tal curso tem 5 estrelas, ganhou desse que tem 4, então ele é muito melhor, né? Eu particularmente, não ficaria tão bitolado, né, nessa questão do número de estrelas que os rankings dão, né? Mas vai de cada um. Vamos agora então falar dos rankings internacionais. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes mesmo, né? Vamos lá. De novo, rankings internacionais, assim como rankings nacionais. Primeiro que existe uma porrada, existem muitos mesmo. Eu não faço ideia de quantos são, mas de receber e-mail, eu lembro de uns 10 de cabeça aqui. Então assim, tem muitos rankings diferentes. E esses rankings também, óbvio, não consideram qualidade de ensino, novamente porque é uma coisa subjetiva, uma coisa qualitativa, né? Então assim, não é considerado qualidade de ensino. E aí vem a pergunta, tá bom, Felipe, o que é que eles consideram então? Eles consideram, o ponto principal de todos disparado, é impossível você não considerar esse ponto e esse ponto não ter uma importância enorme no ranking, que é a produtividade científica da instituição. O que é isso, Felipe? Quantos artigos e qual o impacto desses artigos que todos os professores daquela instituição publicam, tudo bem? Sobre impacto de artigo, no futuro eu faço um vídeo específico sobre isso, mas em geral artigos que são muito citados por outros artigos têm um impacto maior, tudo bem? Então assim, o ponto principal aquela faculdade publica muitos artigos? Legal. São artigos muito citados? Opa, então a produtividade científica daquela faculdade é alta, ela vai ser bem
classificada aí nesses rankings internacionais. E com isso, a gente já mata uma charada que é o seguinte: vocês já viram faculdades particulares aqui do Brasil nesses rankings internacionais? Eu, particularmente, não me lembro de nenhuma. Pode ser que tenha, mas eu não me lembro de nenhuma. Por quê? Porque faculdades particulares não pagam os seus professores para publicar. Geralmente, salvo algumas exceções, elas pagam apenas para dar aula. Elas pagam o famoso hora-aula. Então, assim, os professores estão lá para dar aula, não para publicar. Então, a produtividade científica dessas faculdades é extremamente baixa, salvo algumas exceções. Por isso, né, que elas não aparecem aí nesses rankings internacionais. Felipe, você acha que isso vai mudar com o tempo? Eu acho. A médio prazo, eu acho que as faculdades particulares vão ter sim uma pressão para contratar também a figura do professor pesquisador, assim como as faculdades públicas têm que fazer. Mas atualmente isso não acontece e não vai mudar num estralar de dedos, né? Mas assim, a médio e longo prazo, eu acho sim que isso vai acontecer. Mas o ponto é, atualmente você não encontra, né, faculdades particulares, salvo alguma exceção que eu não esteja me lembrando aí, nesses rankings internacionais. Você encontra as faculdades públicas, né, por motivos que eu acabei de falar. Então, um ponto é essa questão da produtividade aí, né, científica da faculdade. Um outro ponto, que é um ponto até interessante de se discutir, né, que é algo que o Brasil tem muito problema, que é a quantidade de alunos e professores intercambistas, né? E qual que é o problema aqui? Vocês pegam, por exemplo, as faculdades europeias, aquelas mais conhecidas, né? Por exemplo, a faculdade de Oxford, que está nos topos dos rankings, né? Essas faculdades têm uma cultura muito antiga, né, de, por exemplo, darem aulas em inglês, adotarem aí a língua inglesa em algumas das suas aulas, né? A gente não tem isso no Brasil. Não tem. Assim, com exceção da pós-graduação, tudo bem. Mas na graduação, eu não conheço nenhuma situação de você ter uma porcentagem grande de matérias em inglês. Pode ter uma ou outra, geralmente optativa e isolada? Pode. Mas você ter uma quantidade assim interessante, grande de matérias em inglês? Não sei. Inclusive, até aqui na Poli, já tiveram alguns experimentos de oferecer algumas matérias, turmas em inglês, e geralmente, pelo que eu acompanhei, não deu certo, não teve quórum bastante, né? Então, assim, a gente não tem essa cultura aqui no Brasil de ter disciplinas em inglês. Ou seja, para a pessoa vir para cá, ela tem que dominar o português. Dominar entre aspas, mas enfim. E isso é muito difícil. Então, assim, isso acaba atrapalhando o fluxo de pessoas de fora para cá. A gente, aqui na USP, exporta muitos alunos. Manda muitos alunos, principalmente aqui na Poli, por exterior. Duplo diploma, aproveitamento de estudos. Mas o retorno, a volta, é bem raro mesmo. No contexto aqui da elétrica / computação, os poucos alunos que eu conheci intercambistas, ou eles eram de Portugal, ou então eles falavam espanhol, né? E aí ficava um portunhol meio assim. Mas realmente isso é bem complicado, né? E isso prejudica bastante o Brasil nesses rankings, porque realmente a gente não tem essa cultura, né, de oferecer aqui coisas em inglês. Então, assim, por exemplo, é comum professores aqui do Brasil irem lá para fora e oferecerem disciplinas em inglês e voltarem, né, para o Brasil. É o chamado professor convidado, né, que ele está lá fora para dar alguma matéria. Não existe isso aqui no Brasil. Tudo bem, existe na pós-graduação, mas na graduação, um professor de fora vir para cá, dar uma disciplina inteira em inglês e voltar para lá para fora, é muito raro, né? Então, assim, essa figura do professor convidado seria mais um pesquisador convidado do que um professor convidado. Então, assim, isso prejudica bastante aí, né, o Brasil nesses rankings, né? Fica aí a curiosidade para vocês. Claro, dá pra fazer um vídeo inteiro só falando sobre essa questão da gente não ter aqui oferecimento de coisas em inglês substanciais, né, com bastante quantidade. Enfim, esses dois pontos, gente, geralmente são os principais pontos aí que eles usam nesses rankings. A galera não costuma usar infraestrutura, a galera, titulação não importa tanto assim, porque todos os professores das faculdades públicas são doutores, então assim, não tem muito o que considerar de titulação. E ENAD é uma coisa nacional, então não faria sentido eles usarem o ENAD, né? Talvez alguns rankings internacionais possam usar porcentagem de pós-docs, né, de professores com pós-doutorado, né, mas isso daí não é tão comum quanto
fica longe de ser comum quanto os dois outros pontos que eu falei para vocês, né? E assim, qual que é a história engraçada que eu prometi para vocês? Esses rankings internacionais, às vezes eles fazem para a faculdade como um todo, então sei lá, a USP está na posição tal do ranking. Às vezes elas fazem por cursos, então o curso X da USP está na posição tal do ranking. O curso Y da USP sequer está no ranking, né? E qual que é o ponto aqui? O curso de odontologia da USP sempre foi um dos, se não o curso mais bem avaliado da USP nesses rankings que consideram curso a curso. Inclusive teve um ano que em algum desses rankings o curso de odonto da USP foi o melhor do mundo, né? E aí eu lembro que eu cheguei pro meu amigo, né, e falei assim, olha, que orgulho, hein? Você está fazendo aí odontologia no melhor curso do mundo. Estamos formando aqui os melhores dentistas do mundo, né? E aí ele xingou um monte e falou assim, queria eu, né? Um monte de aula ruim, enfim, meteu o pau lá algumas coisas. Porque esses rankings, de novo, né? Eles não consideram qualidade de ensino, eles estão considerando aí produtividade científica, né? Então não é porque o curso da odontologia da USP naquele ano era o melhor do mundo que ele estava tendo a melhor aula do mundo de todas as suas matérias, né? De maneira alguma. Então, assim, é muito engraçado como a gente fica com essas pessoas que estão fora desse contexto desses rankings, de entender os rankings, né? Ficam com a impressão errada de que o ranking ele está avaliando qualidade de ensino, de maneira alguma. É bem longe disso, para falar a verdade. Era isso, né, que eu tinha para falar. Uma curiosidade, e isso é um achismo meu, tá? Eu tenho uma impressão de que o que impulsiona essas faculdades públicas nossas aqui do Brasil nesses rankings internacionais, principalmente a USP, que está mais próxima de mim, né, são as áreas de biológicas. Então, por exemplo, a gente vê muito claramente nos rankings que saíram esse ano como aquelas faculdades que investiram pesado na questão da pesquisa do coronavírus subiram. Por quê? Porque esses artigos publicados em cima do coronavírus, a galera ia seco, a galera procurava, pesquisava, citava, escrevia mais, né? Então, muitas faculdades conseguiram se beneficiar por artigos bastante produtivos, né, em relação ao coronavírus e subir posições nesse ranking. Inclusive, eu sei que aqui na USP, né, o ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas, conseguiu alguns artigos muito bons aí, né, relacionados ao coronavírus. Então, assim, houve alguma subida aí no ranking por conta disso. Então eu tenho essa impressão, né, de que a área de biológicas é a área que mais contribui aí nessa questão de produtividade científica, né? Também tem outros pontos que ajudam nisso, mas fica longe do escopo desse vídeo. Tudo bem, gente? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem, coloquem aí nos comentários a impressão de vocês e até o nosso próximo vídeo.